15 horas e 19 minutos. O Ministério Público está com a palavra. Muito obrigada, doutor. O Ministério Público cumprimenta a defesa em nome da doutora, desculpe, em nome da doutora Thalita, que cumprimenta também a sua assistente, cumprimenta os integrantes da segurança pública, os serventuários da justiça, familiares do réu, os réus, o Ministério Público. Eu, como pessoa, não tenho nada contra vocês, até porque, se tivesse, estaria impedido de atuar aqui. O Ministério Público apenas está na sua função, vocês estão sendo acusados e serão julgados por suas condutas, e não por algo pessoal que o Ministério Público tenha contra vocês. Cumprimentar também as pessoas que estão dando um apoio aí na gravação, pessoas que estão nos assistindo virtualmente, e, em especial, esse conselho de sentença. 7 cidadãos do povo, escolhidos por suas idoneidades, que têm a função de hoje julgar 2 semelhantes. Digo a vocês que não é um simples julgamento, é também uma transmissão, uma transmissão de como se diz, de um comunicado para a sociedade. Ele tem um fim pedagógico. A sociedade tem que entender, especialmente hoje, que não devemos aceitar a situação atual de plena violência, descaso pela vida. Isso tem que ter um fim pedagógico, dizer que não. Nessa oportunidade, aproveito para ressaltar a importância do Ministério Público, que toda vez que eu estou iniciando a minha carreira no Ministério Público, e em especial no júri, e esse é o meu 4º júri, e dos 4, só apenas um eu encontrei familiares no plenário. E saí com uma reflexão. Se é o sentimento da impunidade que está tomando conta até dos familiares, não o culpo, porque eu entendo, infelizmente, as pessoas hoje não têm um descrédito por tudo que acontece na sociedade. Hoje, o plenário, em tese, tem um familiar. Espero que tenha alguém acreditando e assistindo ao vivo. Isso é um retrato, Excelência, de que quando tudo, ou quando todos não se importam com a vida, o Ministério Público vai estar lá. Nunca deixará de atuar em defesa da vida. Até porque ele é um órgão responsável pela ordem social. Passada essa função, Excelências, o caso, vocês já viram, em tese, não é tão difícil, em parte. Por quê? Para nós termos um julgamento doloso contra a vida, devemos demonstrar 2 situações. O Ministério Público tem que comprovar para Vossas Excelências: a materialidade e a autoria. Quanto à materialidade, isso não terá problema. Nem haverá discordância entre a defesa e o MP. Pelo menos é o que eu espero. Isso por quê? O que é a materialidade, doutor? A materialidade do crime de homicídio é o resultado, é a morte. E ela está comprovada nos autos por meio do laudo necroscópico. Está aqui o laudo necroscópico da vítima Antônio, conhecida como Miguel. Ali é o depoimento da outra parte. Consta que Miguel foi morto por um disparo de arma de fogo. Não há discussão sobre isso. Aí o debate será na autoria. Mas para tentar compreender a autoria, devemos nos situar um pouco nos fatos. O que chegou nos autos? No dia 9 de junho, por hora das 4 horas de 2021, Antônio foi morto, em tese, pelos réus e uma adolescente na época, Alisson. Estava em uma festa na frente de um estabelecimento comercial chamado Escondidinho. E nesse dia teve 3 conflitos. Um por briga de bilhar, pessoas não sabem o motivo, só que consta nos autos, que houve uma discussão pela briga, não sei se é decorrente de perda ou aposta ou algo do gênero. Eu sei que uma pessoa atacou o taco no outro, uma pessoa foi identificada, um tal de Tito. Consta que os réus, em tese, não fizeram nada, mas há pessoas que disseram que eles interviram para parar a briga. Uns dizem que puxaram arma, outros não. Não temos como provar nada disso. Mas teve um segundo evento. O segundo evento foi Saíde, uma das testemunhas, falou na presença aqui de Vossas Excelências, que ofereceu um copo de cerveja para a esposa de Índio, o Edenson. Vou chamar mais de Índio, porque o nome deles são complicados, são bem parecidos, para não cometer o equívoco aqui de trocar o nome, vou chamá-lo por Índio. E a esposa só disse não, pronto. Em seguida, Índio puxou uma arma de fogo, apontou na cabeça de Saíde. Nesse momento, Macapá interviu, ele falou hoje no ato, Macapá é o Alisson. Na época tinha 17 anos de idade,
e outras pessoas. O Pitico disse que também interveio no caso. Resumindo, ficou nisso. O índio não atirou em Saíde e, para essa confusão, eles continuaram lá. Posteriormente, teve uma terceira confusão, que foi, em tese, a mais importante, que vitimou a vítima Antônio. Lá fora, há duas versões, uma por parte dos réus, claro, tem o direito de se defender, e outra pelas testemunhas que presenciaram. Inclusive, algumas participaram. Participaram. Acho que tem outro, doutor. Não ligou? Desculpa. E participaram. São muitas oitivas em sede policial, excelência, mas eu vou ver só as importantes. Uma importante que a gente tentou ouvir muito em sede de juízo foi Felipe, que era importante, acontece. As pessoas que são vítimas ou testemunhas de crimes graves, a depender dos seus agressores ou autores, ficam com medo. Principalmente que, pelo fato de índio e pitico, já teria a fama de integrarem facção criminosa e andarem armado pelo bairro. Essa é a oitiva de Felipe. Só tem ela em sede policial. Vocês vão entender na própria oitiva dele. A avó dele prestou depoimento, a avó, porque mudaram. Com medo, foram mudando de casa. A gente entende. Infelizmente, a gente passa por isso. Que conhecia a vítima apenas pelo nome de Miguel, não sabendo que se chamava Antônio. Que conheceu Miguel através de Joadson, que na noite do fato estava no estabelecimento escondidinho, onde tudo ocorreu. Onde que lá se comemorava o aniversário, mas não lembro o nome, pois foi a convite de um amigo em comum, que já conhecia a forma do índio no bairro Novo Horizonte, mas não sabia quem era a pessoa. Na festa teve uma briga entre Tito e um outro rapaz, o que usaram os tacos na briga e chegou a quebrar os tacos. Que depois a gente segurou o Tito, apartando a briga, que durante a confusão o grupo que estava com o índio foi interferir, mas o depoente afirma que não viu ninguém sacar a arma nesse momento. Porém, um deles veio até o depoente e perguntou se estava defendendo o Tito, que disse que Tito era seu parceiro. Que logo se encerrou a confusão e o Tito foi embora, e o depoente continuou na festa. Que não viu e nem soube de qualquer confusão envolvendo Saíde com o índio e o grupo dele. Que não viu e nem soube de índio e qualquer deles que se estavam ter puxado a arma e colocado na cabeça de Saíde. Que ao encerrar a festa, ao sair, logo na porta foi cercado, já na rua, por 3 indivíduos, os quais 2 baixinhos, um que estava com uma camisa de mangas compridas de cor rosa, um chapéu cor de vinho, outro usava a camisa preta de mangas compridas térmica e o outro estava de camisa preta, salvo engano. Que a camisa preta, que o de camisa preta com as mangas compridas deu um soco no rosto do depoente, começando a confusão. O que foi tudo muito rápido e não lembra o que te falaram. O que acha que é poder defender o Tito. A confusão de dentro. Que depois do soco, o de camisa rosa puxou uma arma e deu uma coronhada na sua testa. Por isso que eu perguntei quem estava de camisa rosa, qual era a cor da camisa, o réu, porque ele fala que foi defender os outros. Mas não, ele iniciou a confusão. Ele não foi lá defender ninguém. Quem estava de camisa rosa? Índio. Ele disse aqui, qual a roupa que ele estava usando? Camisa rosa. A esposa dele, perguntei que roupa ele estava usando? Camisa rosa. O que ele estava portando? Uma arma. Desde quando? Desde antes de ir para a festa, dentro da festa, posteriormente, porque a arma não foi apreendida. E ele fala, quem deu uma coronhada nele? O de camisa rosa. A arma foi apreendida, doutor? Não, infelizmente. Provavelmente foi utilizada para cometer uns roubos aí. Porque, como falado aqui, o Pitico realmente não foi preso imediatamente. Ele foi preso no dia 24 de setembro, 3 meses após o fato. Foram presos em flagrante os 2, quando cometeram 3 assaltos em seguida. Assalto às 2 da tarde, 2h30, às 3 horas. O último assalto, porque a própria motocicleta deixou ele na mão. O índio fantasiado de mototáxi, fingindo ser mototaxista, cometendo assalto com o próprio irmão. Aí até a própria moto não aguentou, não falhou, aí foi pego no ato do 3º assalto, e mais à frente, Pitico foi preso. Aí que Pitico foi preso em flagrante. Por isso, primeiro, não por esse fato. Portanto, excelência, a versão do réu
juntando as três, não dá para ter uma conclusão lógica. Mas se você juntar a versão dele, a versão correta do réu especificar índio, juntando a versão dele com as outros depoimentos, oitiva, não bate. Aí ele falou que, porque tem duas versões, inclusive ele falou que o Alisson mudou de lado, o Alisson era investigado e agora virou testemunha da outra parte da família. Não. O Alisson ele era investigado como adolescente infrator. Ele respondeu isso, porque era adolescente, não como eles, que são maiores. E Alisson prestou esclarecimento como informante e manteve a versão dele do início ao fim, com a diferença do simulacro, né, que todo mundo fala que é o simulacro, mas não pegou. Porque as vítimas viram os dois irmãos armados, mas Alisson e os dois réus afirmam que são simulacro, conveniente para ele. Tão conveniente que o índio falou que ele comprou as duas armas. Mas na sua oitiva, Pitico disse não, que foi ele que comprou pela internet por R$400. Não dá para entender a tamanha coerência. Eu estou adiantando isso porque acontece. A principal tese, vocês já perceberam, será legítima defesa. Aqui ele disse na terceira versão em juízo que se envolveu numa briga com a vítima, Miguel. A arma caiu, pegou a arma e a vítima correu, aí ele atirou por trás. Eu não consigo entender como ele esperou entrar numa briga se ele podia atirar antes. Inclusive, ele disse nas duas outras versões que ele atirou antes. Ele não falou que a arma tinha caído. Na primeira, ele disse que tomou a arma. Na segunda, ele disse que a vítima estava com uma faca e atirou. E o Saíde, que é testemunha ocular, disse não, que ele foi para trás de Antônio e atirou. Não vejo legítima defesa. Se tinha alguém em legítima defesa, esse alguém se chama Antônio. Todo o mundo que arrolou aí, com exceção a eles, é claro, Antônio foi defender Felipe. Ele viu Felipe sendo agredido por diversas pessoas e correu para ajudar o amigo, aonde foi atingido e morreu. Se tinha alguém em legítima defesa, Antônio, com quem não foi encontrado nada, não foi visto nada. Se não foi visto e não foi encontrado, como posso dizer que a vítima era a agressora? A legítima defesa está prevista no Código Penal, artigo 25. Ela tem alguns requisitos. Esse é o laudo necroscópico da vítima, Antônio. Eu vou ler, não vou ler todo não, vou ler só o item 5.3. A partir do presente exame, pode-se inferir que o disparo que produziu a lesão foi efetuado de trás para frente, da direita para a esquerda em relação ao corpo. Está claro que foi de trás para frente. Você estava em luta corporal com Antônio. Se eu estou lutando com uma pessoa, eu não vejo uma pessoa lutando, a outra está de costa. Não. Se eu estou lutando, todos os dois estão de frente. Se eu te levo um tiro pelas costas, eu não estou de frente. Não tem como ter luta corporal se eu estou de costa. Se duas pessoas estão lutando, é porque duas pessoas estão de frente. Não tem uma pessoa que está de frente e outra está de costa. A que está de costa está apanhando. Isso é lógico. Isso aí não precisa nem de estudo. Não estava de costa, mas estava lutando. Não. Para duas pessoas estarem lutando, ou pegar a arma da outra, alguma coisa do gênero, as duas estão de frente. Não existe uma pessoa está de frente e outra de costa. Poder existir, existe, mas a que está de costa está apanhando. E o laudo é claro em si. Dizer que o tiro foi de trás para frente. E a imagem. Não é só a escritura. Orifício de entrada do projétil de arma de fogo em região de couro cabeludo. Por onde entrou a entrada.
Aí eu, como eu acabei de falar, se as pessoas estão brigando, elas estão de frente, se uma está de costa não tem briga, porque quem está de costa está apanhando, se quem está de costa não tem como se defender. Principalmente se eu estou desarmado. Eu desarmado, uma pessoa desarmada, eu de costa, eu já não consigo me defender. Eu não, quase ninguém, praticamente. Faça uma ideia, uma pessoa armada e você de costa. Que defesa é essa? Logo, a qualificadora que dificultou a defesa do ofendido. Não tem quem se defenda de costa. Não há essa pessoa. Aqui, excelências, também não será julgado apenas o crime de homicídio. Isso porque a competência do tribunal do júri, ela é tão determinante e forte, que é prevista constitucionalmente, ela atrai alguns crimes conexos, especialmente quando ocorre no mesmo momento, né, no mesmo contexto fático. E, no caso, há um crime chamado corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA. Como é que ocorre esse crime? No direito existe uma classificação dos crimes chamada classificação pelos resultados. Existe o crime material e o crime formal. O que é o crime material? O crime material é classificado pelo resultado consumado. Ou seja, no crime de homicídio, qual é o resultado? É o corpo. É o exame necroscópico que atesta a morte, a certidão de óbito. É um crime material. No crime de furto, é o objeto subtraído. Celular, bicicleta. Tá. E o crime formal? O crime formal ele não necessita de um resultado. A conduta do autor, por si só, causa a infração. Não precisa de um resultado específico. E no crime de corrupção de menor é assim que funciona. O que é o crime de corrupção de menor? É eu ou qualquer pessoa do povo praticar um crime com uma pessoa inimputável, especialmente uma pessoa com menos de 18 anos. No caso, tinha uma pessoa envolvida no crime com menos de 18 anos, doutor? Tinha. Quem? Alisson. Por isso que ele não está sentado aqui. Se Alisson tivesse 18 anos, ele estava ali no lado deles. Que ele fala que não era investigado, tornou informante, não, testemunho, informante, não. O Alisson só não respondeu porque ele era adolescente. Ele não tinha 18 anos. Se ele tivesse 18 anos, fazendo aniversário no dia, ele estava sentado aqui hoje. Então, ocorreu um crime? Ocorreu. Foram maior que praticaram? Até porque adolescente não comete crime, é ato infracional, sim. Tinha um inimputável com menos de 18 anos ao lado, ou praticando essa ação junta? Tinha. Quem? Alisson, que aqui confessou, o vídeo, vocês verificaram, já tinha confessado outras 2 vezes, que ele ainda chutou a vítima viva. Mesmo ela, depois de ter levado um disparo na cabeça, caído, agonizando, ainda foi chutada pelo próprio Alisson. O único que confessou, porque quem chutou a vítima não foi só Alisson. Foram muitas outras pessoas que chutaram. A vítima Alisson não, a vítima Miguel. Vale ressaltar, excelência, que às vezes querem argumentar que você não corrompe quem já é corrompido. Aí tem um argumento que a defesa traz assim, normalmente surge, mas hoje é bem pouquinho, mas ainda aparece. Não temos como eu corromper quem já é corrompido. Porque vocês perceberam que Alisson disse que ele era integrante de facção criminosa, já não é mais, ele fez parte. Agora diz, é assim, quando chega na frente, não, já fiz parte, não faço mais. Já fiz, mas já não faço mais, saí, não sei como, mas saiu. É o que eles alegam. Ele era menor de idade? Era. Teve um crime de que ele participou, sim. O homicídio da vítima Miguel. Ele participou do crime, sim. Inclusive, quando ela estava caída, chutou. Confessou que chutou. O único que chegou a confessar que chutou a vítima. Logo, tem a participação de uma adolescente? Tem. Está previsto, o crime é suficiente, doutor? É suficiente. Isso porque a lei entende que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Estão em fase de desenvolvimento, seja moral, intelectual, e até os 17 anos, 364 dias, para a lei, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Ou seja, se uma pessoa vai fazer 18 anos amanhã, ela tem 17 hoje, junto com o maior que pratica um crime, ela responde por ato infracional e o maior pelo crime. Logo, está caracterizado o crime de corrupção de menores.
Excelência, eu vou ler a quesitação que Vossas Excelências serão perguntadas quando chegar mais na frente. A primeira série de quesitos é referente ao crime de homicídio. É sobre o réu, o Ederson Ferreira Trindade, conhecido como Índio. Na primeira série, no primeiro quesito, vai constar assim, consta assim, no dia 9 de junho de 2021, por volta das 4h50, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial chamado Escondidinho, localizado na Avenida Antônio Flecha, no bairro Novo Horizonte, número 3133, nessa cidade, a vítima Antônio Vale da Conceição sofreu as lesões descritas no laudo necroscópico, junto às folhas tal do inquérito, que causaram a sua morte. Nesse quesito aqui, excelência, não há divergência. Aqui, até a defesa vai concordar. Sim, não há o que ser questionado. No segundo quesito, o acusado, o Ederson Ferreira Trindade, na companhia de terceiras pessoas, concorreu para essas lesões? Não tenha dúvida. Inclusive, ele é confesso quanto a isso. Respondo sim. No terceiro quesito, o jurado absolve o acusado Ferreira Trindade? Não, excelência. Por que não, doutor? Porque não agiu em legítima defesa. Ele contou 3 versões, e as 3 versões não batem. Ele tinha, excelência, a vontade de matar? Não há dúvidas. O quarto quesito, o acusado quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima? Sem dúvida. E aqui está mais para um dolo eventual esse quarto quesito. Para mim não existe nem dolo eventual, que é dolo direto. Ele não pensou matar, eu aceito o resultado. Não. Ele quis matar. Qualificador do quinto quesito. O acusado agiu com recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido? Sem dúvida. Não há quem consiga se defender de costa. Hipótese nenhuma. Quem se defende, está de costa e a pessoa está com uma arma de fogo. Se a pessoa estivesse de frente, a outra... As 2 pessoas estivessem de frente a frente, uma desarmada e a outra armada, com uma arma de fogo, como ia se defender? Já é difícil. Faça ideia você de costa. Você não se defende de nada. Então, não há dúvida quanto a essa qualificadora. Atrás da segunda série, o quesito referente ao crime de corrupção de menor. No dia 9 de junho de 2021, por volta das 4h50, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial chamado Escondidinho, localizado na Avenida Antônio Flecha, número 3133, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, foi corrompido ou facilitada a corrupção de um menor de 18 anos para praticar uma infração penal? Sem dúvida. Sim. Quem, excelência? Alisson. Alisson era uma pessoa com menos de 18 anos. Caso contrário, ele estava no lado deles ali. Tanto que respondeu como adolescente, infrator. O acusado, Ederson Ferreira Trindade, foi quem corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 anos praticada por ele uma infração penal? Sem dúvida. Foram eles. Foram os 3 que iniciaram a briga, que agrediram o Felipe. O réu, nesse caso aqui, o Enderson, ele deu a coronhada. Ele que estava de camisa rosa no Felipe. E quando a vítima, Antônio, caiu, o adolescente confessou que chutou a vítima, pelo menos 3 vezes. Embora os outros tenham chutado, foi o único que confessou. O terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, o Ederson Ferreira Trindade? Não, excelência. Não tem como absolver. Seja no homicídio, seja na corrupção de menor. A terceira série será referente ao homicídio. Aí o réu é o Everton Ferreira Trindade, conhecido como Pitico. Primeiro quesito. No dia 9 de junho de 2021, por volta das 4h50, em via pública,
em frente ao estabelecimento comercial chamado Escondidinho, localizado na Avenida Antônio Flecha, número 3133, bairro Novo Horizonte, nesta cidade. A vítima Antônio Vale da Conceição sofreu as lesões descritas no laudo necroscópico, juntadas às folhas tal do inquérito policial, que foi a causa de sua morte. Sim, isso aqui não é materialidade. Aqui nem a defesa vai questionar. Segundo quesito, o acusado Webito Trindade, na companhia de terceiras pessoas, concorreu para essas lesões? Sim, excelência. Doutor, ele não atirou. Não atirou, mas concorreu. Ele estava lá na briga. Ele desferiu o soco em Felipe. Estava armado. Ah, mas aí ele fala que é uma réplica. Pois é. Uma réplica que comprou para se defender, não sei de como. Vou pegar uma réplica e me defender como. O jurado absolve, o terceiro quesito, o jurado absolve o acusado Webito Ferreira Trindade? Não, excelência. Como se diz, a culpabilidade dele pode ser valorada menor que o irmão? Pode, sem dúvida. Mas ele concorreu? Concorreu. Como de outras vezes concorreu para crime com o irmão. Sobre a qualificadora, quarto quesito, o acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido? Sem dúvida, excelência. Como ele concorreu para o crime, da mesma forma que foi praticado pelo Edson, ele estava presente, iniciada a briga. O Edson, que eu digo, o Ederson, irmão dele, o índio, incide do mesmo fato, da mesma forma. Sobre a corrupção de menor, o réu Webito Ferreira Trindade, no dia 9 de junho de 21, por volta das 9h50 em via pública, em frente ao estabelecimento comercial Escondidinho, nesta cidade. Foi corrompido? Aqui está dizendo foi corrompido, mas não é que foi corrompido, não. Corrompeu ou facilitou a corrupção de um menor de 18... Ah, não, minto, aqui é a materialidade, eu que estou errando, perdoe, excelência. Sim, aqui é a materialidade, quesito 1. Nessa cidade, foi corrompido ou facilitada a corrupção de um menor de 18 anos para praticar uma infração penal? Sim, a mesma situação que do índio é do Pitico. Sim, o menor foi corrompido, sim, o menor Alisson. Segundo quesito, o acusado Webito Ferreira Trindade foi quem corrompeu ou facilitou a corrupção de um menor de 18 anos, praticando com ele uma infração penal? Sim. Eram os 3. Tinha mais pessoas, mas os 3 estavam juntos desde o início. Foram os 3 que iniciaram a briga com o Felipe lá fora. Os 3 fugiram junto. Um atirou, sim, mas o outro estava lá, no apoio moral, na instigação, no auxílio. O jurado absolve o acusado Webito Trindade? Não, excelência. A corrupção está clara. Um adolescente foi corrompido. Excelências, haverá argumentos de todas as formas, de várias frentes, com a finalidade de dizer que isso aqui é errado, que isso não aconteceu. Não a materialidade, mas na questão de autoria. Vamos alegar a legítima defesa, vai ser alegada a legítima defesa, vai ser possivelmente alegado rixa, vai ser alegado a ausência de autoria contra Pitico e mais. Eu não sei o que a defesa vai alegar por tudo. O que eu posso dizer para Vossas Excelências? Para o Ministério Público não há dúvida. Está claro, estamos diante de 2 crimes, homicídio qualificado, por meio que dificultou a defesa do ofendido, está clara a corrupção de menores. A autoria, mesma coisa. Para o Ministério Público não há dúvida. Os 2 são autores. Um direto mesmo, o outro concorreu para o crime. É questão de absolvição? Para o Ministério Público, não. Vossas Excelências têm a garantia do sigilo de suas votações, têm garantia da soberania dos vereditos, não precisam fundamentar suas decisões, elas são baseadas com base nas suas íntimas convicções, e por isso, reitero, hoje não há dúvida que os réus são culpados por esse crime. Hoje, Excelência, é dia de justiça, mas essa decisão está em vossas mãos. Eu peço, o Ministério Público pede, na verdade, pela coordenação. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Daniel. São 16 horas e 28 minutos, doutor Erlan. Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa sessão de julgamento do plenário do Tribunal do Júri. Começo cumprimentando a presidente da sessão, doutora Lívia. É um prazer estar aqui com a senhora. Aproveito a ocasião para mencionar que eu parabenizo a senhora pela condução dos trabalhos aqui no Tribunal do Júri. Sei que a senhora é um exemplo aqui para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Pode descer. O Felipe seria a pessoa com quem todo mundo procurou a confusão ali naquele dia. Ele era o ponto central da briga, de acordo com a versão dos amigos da vítima, e que o Antônio teria entrado nessa briga para tirar ele de lá. Quando foi perguntado para o Wesley, que foi ouvido, que o depoimento dele foi reproduzido aqui hoje para vocês, ele falou assim, não, o Felipe não quis comentar mais nada sobre isso, não, ele sumiu, a mãe dele falou que ele estava com depressão, ele não quis dar mais detalhes sobre esse caso, e, enfim, ninguém sabe a versão do Felipe. Mas aí o Felipe vai na delegacia. É a única ocasião em que ele é ouvido, na delegacia. Inclusive, eu queria muito ouvir o Felipe aqui hoje, porque eu acho que seria extremamente importante que ele contasse para a gente melhor essa dinâmica dos fatos. Que conhecia a vítima apenas pelo nome de Miguel, não sabendo que se chamava Antônio. Que conheceu o Miguel através do Joadson, que na noite do fato estava no estabelecimento escondidinho, onde tudo ocorreu, e que lá comemorava um aniversário, mas não lembra o nome, pois foi a convite de uma amiga em comum, o Juan, que já conhecia a fama do índio no bairro Novo Horizonte, mas não sabia quem era a pessoa. Que na festa teve uma briga entre o Tito e um outro rapaz, e que usaram tacos na briga e chegou a quebrar os tacos. Em que o depoente segurou o Tito, apartando a briga, e que durante a confusão o grupo que estava com o índio foi interferir, mas o depoente afirma que não viu ninguém sacar arma neste momento. Porém, um deles veio até o depoente e perguntou se estava defendendo o Tito. O Tito disse que o Tito era seu parceiro. Peraí. Do Wesley. Percebam que nesta primeira briga, o Felipe fala que estava presente. Nessa primeira briga, com o Tito. Que ele viu, que ele estava lá e que neste momento o índio não sacou a arma para ninguém. Olha o que o Wesley fala, o irmão de criação. Que devido ao fato deles armados no local e ter tido uma briga lá sem envolver os três citados, nisso o índio sacou a arma e apontou para os envolvidos na briga, mas não atirou, apenas apontou para eles pararem de brigar. Foi daí que viu a arma. Mas se o Felipe, que estava no meio dessa primeira confusão, que tirou o Tito de lá, fala que o índio não estava armado, eu não consigo entender a narrativa que o irmão... Volto a dizer, a pessoa que tinha maior apreço por essa vítima nesse processo, constrói. Tem o do Marcelo também, que é o proprietário. Marcelo é o proprietário, que onde reside também funciona um estabelecimento denominado Escondidinho, sendo um bar, que na noite do crime cedeu espaço para um aniversário, mas que não conhecia o aniversariante, que permaneceu acompanhando pelas câmeras, e que por volta de meia-noite começou uma briga entre dois rapazes e nisso usaram os tacos do bilhar, e que chegaram a quebrar 2 tacos, que não sabe por que eles começaram a brigar, como também não os conhece, que nesta briga sacou a arma, que nesta briga ninguém sacou arma ou efetuou disparos, apenas os tacos. Que não presenciou ninguém e nem viu nas filmagens ninguém sacar arma e pôr na cabeça de ninguém lá dentro do seu estabelecimento. Que o indivíduo conhecido por índio, residente lá próximo, estava na festa acompanhado do irmão dele e que não se recorda da roupa que usavam. Pode descer. Tem um finalzinho aí que ele fala da câmera.
Aqui, ó. Que a câmera que possui no estabelecimento é na parte interna e que ainda ficou com a gravação da briga do bilhar, o que na área externa onde ocorreu o crime não tem imagens, o que fornece as imagens que dispõe, que depois disso não procuraram um depoente para ameaça ou qualquer interferência. Esse depoimento do Marcelo também é muito importante, a gente só consegue pensar na importância dele quando a gente analisa os detalhes. Por quê? Primeiro, ele tinha as imagens das câmeras de segurança para fornecer para a polícia. Também não encontrei essas imagens aí no processo. Não tem dúvidas aqui que o índio apontou a arma para o Said por conta da confusão lá da mulher. Apontou a arma, os ânimos apaziguaram, ele saiu. O próprio índio falou disso de uma forma muito tranquila. Essa festa estava tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, que neste momento o proprietário não conseguiu captar isso nas câmeras de segurança. Ele fala que ele analisou e disponibilizou isso para a polícia. Só que quando ele fala que não conseguiu ver e ele disponibiliza essas imagens de segurança, eu imagino que foi de fato uma coisa muito breve, que não teve uma confusão a partir disso, e que o lugar estava muito cheio. Para além disso, ele fala da confusão com os tacos e que os tacos quebraram e que ele viu isso, que a câmera pegou essa briga. A câmera pegou esta briga, ou seja, ele viu o desenrolar nas câmeras de segurança, que ele disponibilizou para a polícia, que eu também não consegui ter acesso. Quando ele fala que ele viu isso, ele confirma o que o Felipe falou, que nesse momento o índio não sacou arma. Mas o Wesley fala que nesse momento sacou arma. E por que o Wesley fala isso? Eu consegui chegar a essa conclusão quando eu analisei esse depoimento. O Wesley não queria deixar margem nenhuma do envolvimento dele naquela briga que estava acontecendo ali fora. Nenhuma. Ele usa isso para falar que ele tinha um motivo para ir para casa naquele dia. Quando eu vi aquela arma, que ninguém confirmou, ninguém, na briga do bilhar, ninguém confirmou. Quando eu vi aquela arma, eu fui para casa. E aí eu só fiquei sabendo do que o Said me falou. Mas o Said não confirma que ele foi para casa e nem ele em juízo, ele entra em contradição. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? O papel da defesa não é plantar dúvidas nos jurados. Não é pegar uma cena do crime e falar assim, ó, isso aqui não aconteceu, isso aqui não foi assim. O homicídio aconteceu. Tem uma vítima morta. Tem uma vítima morta. O homicídio aconteceu. Mas ele aconteceu desse jeitinho que foi narrado na denúncia? Porque do jeito que foi narrado na denúncia, o Antônio e os amigos dele estavam curtindo essa festa numa boa, tranquilos, na paz. E aí, alguém começou a bater no Felipe, o Antônio entrou na briga e morreu de graça. Só que não é bem assim. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se os amigos do Antônio não tivessem qualquer envolvimento com essa briga, principalmente o irmão de criação, seria o primeiro a ir lá na polícia falar isso. E não vamos falar que ele não deu esse depoimento que ele ficou com medo, porque depois ele foi ouvido outras 2 vezes. E falou tudo. O Said, hoje, quando ele foi ser ouvido aqui, chegou para a gente a informação no início de que ele queria ser ouvido sem a presença dos acusados. E aí a doutora, para deixar registrado no depoimento dele, perguntou, só para deixar registrado, você não quer ser ouvido na presença dos acusados? Aí ele, eu prefiro, melhor assim. Para uma pessoa falar que ela não quer ser ouvida na presença dos acusados, ela tem que indicar assim, não quero, porque sei que eles fazem isso, isso e isso lá no bairro. Não quero, porque é gente perigosa e minha família vai ser ameaçada. Não quero, porque eles são faccionados. Não quero porque eles ameaçaram minha mãe, meu pai. Qualquer fundada razão que ele trouxesse aqui, de que essas pessoas oferecem algum perigo concreto para ele, a juíza ia permitir que o depoimento dele continuasse sem a presença dos acusados e eu não iria me opor de jeito nenhum. Porque também é um dever do Estado garantir a segurança das pessoas que são ouvidas. Só que ele não trouxe nenhum elemento concreto. E o que ele falou aqui, ele falou na delegacia, com as contradições que eu mencionei para vocês, ele falou. Ele falou da morte, ele falou do tiro. Então não tem nenhuma contradição. Nenhuma contradição não tem nenhuma inovação que justificasse ele ser ouvido longe dos acusados. Ele não fala, depois desse processo que eles passaram a me ameaçar, ou alguém da família passou a me ameaçar.
Eu perguntei, inclusive, isso para as pessoas que foram ouvidas. Você recebeu alguma ameaça por conta desse fato? Não. Tem outro ponto muito interessante também nesse processo. Eu não vou expor para os senhores o processo, porque senão eu estaria fazendo uma nulidade, como eu indiquei que foi praticada pelo representante do Ministério Público. Mas eu vou falar o que o... Alisson, né? É Alisson o que era adolescente? O que o Alisson falou quando ele foi ouvido. Que eu perguntei para ele, você respondeu por qual ato infracional? Ele falou, rixa. O que é a rixa? Coloca para mim no 137 do Código Penal. Tá aberto ali, tá vendo ali em cima, do lado do Tucujures? Mais um. Aí. Tá até selecionado aí já. Rixa. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Pode deixar aí. Ato contínuo, a vítima, Antônio Vale da Conceição, ao presenciar a cena das agressões contra Felipe, interveio, sendo alvejada com um disparo efetuado pelas costas pelo denunciado, o Edson. O fato do disparo ter sido na cabeça, entendeu o representante do Ministério Público, o entendimento foi mantido pela magistrada na pronúncia, de que isso foi um recurso que dificultou a defesa da vítima. O que é o recurso que dificultou a defesa da vítima? É quando a pessoa que é alvejada, ela é surpreendida. Ela é tão surpreendida com aquele disparo que ela não tem qualquer chance de se defender. Ela vai ser vítima porque ela não tem chance de fazer absolutamente nada. Depois de todo esse contexto que foi trazido aqui pelas testemunhas, todo mundo que estava lá sabia que tinha arma, sabia que teve o índio sacando arma. O Antônio entra numa briga para defender uma pessoa que nem era tão amiga dele assim. Será que ele foi muito surpreendido assim? Será que realmente ele foi atingido sem nenhuma possibilidade de saber que isso aconteceria? Ele estava ali só para, peraí, deixa eu tirar aqui meu amigo e eu já vou saindo, e foi alvejado pelas costas. Não. Sustentar isso, inclusive, é duvidar da inteligência dos senhores e das senhoras. Ele não entrou numa briga inocente, assim, e achou que... E foi surpreendido com um disparo na cabeça que jamais poderia acontecer. Inclusive, quando ele entra na briga, o Felipe sai. E ele continua na briga. Então, não foi algo assim que ele foi alvejado. Ele estava ali de costas, a briga acontecendo, ele de costas, e ele foi alvejado do mais absoluto nada. Não. É ilógico falar disso aqui com os senhores e com as senhoras. É ilógico. É ilógico. Então, essa qualificadora. O acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido? Não. Não. A vítima entrou para essa confusão sabendo que era uma confusão com gente que tinha arma, com gente que estava ali sob efeito de entorpecente, sob efeito de álcool. Ela não foi, o crime não foi praticado com recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, não. A segunda série é referente ao delito de corrupção de menor pelo Ederson. E eu vou falar aqui já com relação a essa série de quesitos para os dois. Para os dois, tanto para o Ederson quanto para o Weberton. Porque os dois estão respondendo por esse crime de corrupção de menores. Bom, o que é o crime de corrupção de menores? Abre para mim no 244B do ECA. Eles supostamente corromperam o Alisson à prática desse homicídio. O Alisson, que era menor de idade à época, o Alisson, que não tenta assumir responsabilidade nenhuma para livrar eles, embora seja adolescente, embora ele fosse adolescente à época dos fatos, em nenhum momento ele pega toda essa responsabilidade e fala assim, foi tudo eu, eles não têm nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fala, não, eu estava lá na briga, ele fala que ele chutou, mas ele não fala, a arma era minha. Ele não tenta tirar absolutamente nada das costas deles.
244B. O crime de corrupção de menores é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Corromper ou facilitar a corrupção. O Alisson já estava na briga quando eles chegaram. O Alisson já estava na briga quando eles chegaram. E na denúncia, o que a gente tem aqui? Coloca na denúncia de novo aí, por favor. Pode descer. Não, sobe um pouquinho. Aqui, ó. Sobreleva a destacar que os denunciados se valeram do inimputável Alisson na empreitada criminosa, incorrendo no crime de corrupção de menores. Se valeram do adolescente para praticar esse crime. Mas se quando eles entraram na briga, o adolescente já estava lá, como que eles se valeram desse adolescente para praticar esse crime? E mais, se o adolescente não respondeu pelo ato infracional análogo ao homicídio, não consigo entender. Foi um conluio ou não foi? Se valeu do adolescente ou não se valeu? O crime de corrupção de menores é um crime que, como o promotor de justiça explicou para vocês, ele não deixa vestígios. Mas ele é um crime formal, precisa estar comprovado que o adolescente foi corrompido. Como bem explicou o promotor de justiça, se esse adolescente já tem um passado de outros atos infracionais, isso não impede que ele seja corrompido, porque em todo o processo a gente analisa aquele fato. Então, ainda que esse adolescente respondesse por outros atos infracionais, se aqui ficasse comprovado que ele foi corrompido para praticar este crime, o crime de corrupção de menores estaria configurado. O quesito é, e aqui volto a repetir, eu vou fazer a mesma sustentação para os dois, para o Ederson e para o Eberton. No dia 9 de junho de 2021, por volta das 4h50, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial chamado Escondidinho, localizado na Avenida Antônio Flecha, número 3133, bairro Novo Horizonte, nesta cidade. Foi corrompido ou facilitada a corrupção de um menor de 18 anos para praticar uma infração penal? Não. Não. Por quê? Não teve nenhum ajuste. Eles não chamaram o Alisson para praticar nenhum crime. Muito pelo contrário, quando eles entraram na confusão, o Alisson já estava lá. Eu não estou sustentando aqui que o crime não aconteceu porque o Alisson já tinha ou não outros atos infracionais. Eu nem olhei isso. Isso nem me interessa aqui para esse processo. Eu estou olhando se, neste fato aqui, esse adolescente foi corrompido. Não foi, porque ele já estava na briga. Para corromper, eles teriam que ter chegado ou antes ou junto deles na briga. Antes e falado, vem. Antes e falado, Alisson, chega aqui, me ajuda. Ou juntos. Não foi o que aconteceu. Se vocês responderem de acordo com o entendimento da defesa neste quesito, os próximos nem serão quesitados. Porque a defesa entende que esse crime sequer existiu. Então, votando com a defesa, não, neste primeiro quesito, os outros não serão feitos. E a mesma coisa, segundo, o acusado Ederson foi quem corrompeu ou facilitou a corrupção de um menor? Não. Esse menor, para esse fato aqui, ele não foi corrompido. Ele já estava na discussão. Por isso a defesa... Na discussão não, na briga, no empurra-empurra, na algazarra, na rixa lá fora. Tanto que ele respondeu pela rixa. Por isso, a defesa entende que o segundo e o terceiro quesitos estariam prejudicados. Seguindo o entendimento da defesa, não com o primeiro. Se ainda assim vocês entenderem que esse menor, esse adolescente, ele foi corrompido, a defesa pede que votem não para o segundo quesito. Tanto para o Ederson quanto para o Eberton. Mas eu acho até contraditório eu falar disso, porque para mim, neste fato, esse adolescente não foi corrompido. Ele entrou lá e teve a confusão por conta própria. Terceira série de quesitos. Com relação ao Eberton, o Pitico. Também com relação ao homicídio. Aqui a materialidade é a mesma coisa, mas o segundo quesito, a autoria, a defesa entende de forma divergente do Ministério Público. Ninguém que foi ouvido aqui hoje traçou a responsabilidade do Eberton por esse homicídio. Ninguém.
Ah, mas o Ederson estava tentando esconder a participação do irmão dele na primeira vez que ele foi ouvido, por isso que ele não mencionou. O Said estava? O Said estava lá vendo tudo, ele podia ter falado do Pitico desde o início. O que aconteceu foi, o Pitico estava lá, na briga, tanto que ele foi defendido pelo irmão dele. Agora, ele praticou este homicídio? Alguém falou? Porque as pessoas que falaram que o índio praticou poderiam ter falado que o Pitico participou. Não foi o caso. Ele estava tão somente na confusão. E da mesma forma que a defesa falou com relação... doutor, só faltou esse quesito para o Eberton, da rixa também, que... Não, é porque, na verdade, o que eu falei foi, eu vou sustentar a legítima defesa só para o índio e a desclassificação para os dois. Doutora, não faz sentido. Não faz sentido eu sustentar a desclassificação. Tá, foi o seu entendimento, eu respeito, mas é porque eu vou sustentar a mesma tese subsidiária para os dois. Com relação ao Eberton, eu entendo que não tem sequer indícios de que ele praticou esse homicídio. A autoria dele não está comprovada nesse homicídio. Eu não vou sustentar a legítima defesa dele. Ele não agiu em legítima defesa de ninguém. Isso, para mim, é incontroverso. Eu entendo que, pelo homicídio, o Eberton tem que sair daqui absolvido pela negativa de autoria. Não ao segundo quesito. Não ao segundo quesito. O jurado absolve o acusado, o Eberton Ferreira Trindade. Entendo que este quesito sequer vai ser formulado para os senhores e para as senhoras se concordarem com a minha tese no segundo quesito. Se concordarem que ele não concorreu para essas lesões, ele não estava ali imbuído do intento de matar alguém, até porque ele tinha um simulacro, os próximos estão completamente prejudicados. E se vossas excelências ainda assim entenderem que ele deve responder por algo, a mesma coisa que eu falei para o irmão dele, eu digo para ele, que ele responda, então, pela rixa. Pela rixa com resultado morte, mas não por um homicídio, sendo que ninguém indicou qualquer participação dele nesse homicídio. Ninguém falou aqui que ele pegou a arma, que ele matou, que ele ajudou ali a fazer alguma coisa. Ele estava na briga, e essa briga era uma briga generalizada. Tanto que o Alisson respondeu por essa briga generalizada. Mas, com a intenção de matar ou assumindo o risco de matar uma pessoa que sequer foi indicada por uma testemunha ocular na delegacia, isso não se sustenta. E eu estou trazendo essa tese porque a gente está falando do bem jurídico mais caro no nosso ordenamento jurídico, que é a vida. Se vocês entenderem que o fato dele estar ali, ele teve alguma participação, que ele responda, então, por ter participado da briga generalizada e isso ter causado um resultado morte. Que é o quesito que eu estou pedindo à doutora Lívia para incluir para ele, que foi o que eu sustentei para os dois. Mas, volto a dizer, isso não diminui o meu entendimento com relação a... Ele não foi autor desse homicídio. Esse quesito, o acusado Eberton, na companhia de terceiras pessoas, concorreu para essas lesões? Não. Não concorreu para essas lesões. Quais lesões? A lesão, o orifício que causou a morte da vítima. O orifício na cabeça que causou a morte da vítima. Porque se tivesse concorrido, teria sido indicado pelo Said na primeira ocasião que o Said foi ouvido. Todas as outras testemunhas, cujos depoimentos foram lidos, inclusive pelo depoimento do representante do Ministério Público, falaram que ouvi dizer que foi o índio que matou. Ponto. Isso não é uma novidade no processo, está desde o inquérito. E, reforço, se entenderem que ainda assim ele deve responder por algo, que seja pela rixa. A qualificadora é a mesma coisa, também não vou entrar nesse quesito, porque foi algo que eu já trabalhei com os senhores e com as senhoras. Para mim, a qualificadora nem será quesitada em nenhum dos dois, se os senhores e as senhoras concordarem com o meu entendimento. Não chegaremos a esse quesito. Por quê? Uma pessoa que entra nessa briga, nessas circunstâncias que a gente viu aqui hoje, não se pode dizer que ela foi surpreendida. Ela foi atingida pelas costas, mas ela poderia ter sido atingida em qualquer lugar. Ela entrou nessa briga sabendo que não era uma briguinha qualquer, não. E só para reforçar, eu não gosto de gastar muito tempo nas teses qualificadoras quando eu não vou sustentar, quando eu não sustento que a pessoa praticou de fato aquele homicídio. Mas só para constar
que não é um entendimento meu. Eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui dos nossos tribunais para mostrar alguns entendimentos. Por exemplo, o fato de a vítima ter fugido dos seus algozes logo após agredir um deles reforça a ausência do elemento surpresa, não sobrando espaço nesse contexto para se dizer que não pudesse esperar o ocorrido. Sobe mais um pouquinho. Isso é um entendimento de jurisprudência. Estou falando que a jurisprudência entende sempre certo? Não, estou mostrando que o meu posicionamento não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Pode subir. Aqui, ó. Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Isso foi uma pesquisa rápida que eu trouxe aqui. Por quê? Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido é quando a pessoa realmente é atacada de surpresa. E não quando ela entra numa briga para tirar uma pessoa com a qual ela não estava conversando há alguns dias. Eu peço desculpas por ter me alongado tanto. Não gostaria de ter falado tanto. Mas é importante a gente lembrar que esse processo... Abre o processo aqui de novo. Acho que é esse aqui. Fecha... Vai lá no inicinho dele. Não, no inicinho não. No último movimento, perdão. Esse processo, ele tramitou até o movimento 382. Ontem, eu estava peticionando nesse processo 1h10 da manhã. Eu me debrucei em cima desse processo e tentei condensar o máximo de informações para vocês entenderem que eu não ia jogar aqui uma tese de legítima defesa. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo em plenário. Aqui, é muito claro para mim, com base no que tem no processo, quando eu olho todo este processo, chegar aqui e falar com os senhores e com as senhoras que ele agiu em legítima defesa, que o irmão dele não deve ser responsabilizado por esse homicídio e que os dois não corromperam o Alisson. Eu gastei mais tempo aqui para mostrar que não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e cheguei aqui e falei para os senhores e para as senhoras. Essa briga não era uma briga que o Antônio entrou ali totalmente inocente. Assim como os amigos dele não estavam totalmente inocentes nessa história. E isso é fundamental para a gente analisar o contexto dessa legítima defesa ou da negativa de autoria com relação ao irmão. E se vossas excelências entenderem que alguma responsabilidade deve ser imputada, que seja pela briga generalizada com resultado morte. E não pelo homicídio por si só. Todo mundo foi uníssono em falar aqui. Não tinha briga prévia, não tinha um motivo para essa briga. Essa briga aconteceu no contexto de uma briga generalizada. Essa morte aconteceu no contexto de uma briga generalizada. Eu agradeço profundamente os senhores e as senhoras por terem prestado atenção em tudo que eu trouxe, por terem me ouvido por tanto tempo, de forma respeitosa, atenta. Não sei se vou virar a tréplica, mas já aproveito, caso não venha, para me despedir dos senhores e das senhoras, agradecer a magistrada, ao promotor de justiça, todos os que estão aqui presentes também, serventuários, policiais e aos réus também. É de extrema importância que a gente analise um processo sempre com toda a riqueza de detalhes. E se houver dúvidas num processo, se não houver provas suficientes, se a história não está fechadinha, se a gente olha para o processo, fecha o olho e não consegue imaginar aquilo da forma como está sendo narrada, o magistrado ou a magistrada tem o dever legal de absolvição pelo princípio do indúbio pro réu. Isso está no nosso Código de Processo Penal. Hoje, os senhores e as senhoras estão aqui como os juízes da causa, exercendo uma função de extrema importância. Então, o meu papel aqui enquanto defensoria não é pedir absolvição por si só. É condensar tudo que eu fiquei analisando nesse processo de uma forma extremamente meticulosa, cuidadosa e atenciosa e mostrar para os senhores e para as senhoras. E é extremamente desafiador fazer isso. Eu agradeço mais uma vez e, se não voltar à tréplica, encontro os senhores e as senhoras em uma próxima oportunidade. Obrigada. 18h41. Doutora, a senhora falou agora uma das frases finais, a senhora falou no indúbio pro réu. Eu coloco isso também na ata como uma das suas teses, porque... Não, o que eu sustentei aqui com relação... Então, não é tese... Não, o indúbio pro réu não. A minha tese é negativa de autoria por não ter elementos suficientes da imputação para o Everton e legítima defesa para o Ederson. Então, subsidiariamente, a desclassificação dos dois. Então, o indúbio foi só uma retórica, doutora. O Ministério Público fará uso da palavra? Não, excelência. Obrigado.
A pedido uma vez que a defensora falou da desclassificação também para o outro réu, embora ela tenha me falado que iria pedir essa desclassificação apenas para um dos réus, eu peço que seja retificado e a quesitação em relação aos senhores jurados e a minha também, Erlan. Peço o esvaziamento do plenário, uma vez que o promotor informou que não fará uso da palavra em réplica, também não haverá réplica, os debates estão encerrados. Nós vamos iniciar, então, a votação. Eu peço que sejam desligados os microfones aqui da mesa, da bancada, tá? Obrigada.